Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Independente da hora que você está assistindo, seja muito bem-vindo. E comenta aí, de qual cidade você está vendo essa história? E se ela apareceu para você, não é por acaso. Ela merece ser ouvida. Então, já se inscreve no canal para não perder mais nenhuma como essa. A mata estava muda. Nem um pássaro ousava cantar naquele fim de tarde abafado, quando o sol se escondia atrás das nuvens escuras, como se tivesse medo do que estava por vir. O cheiro de chuva misturado com poeira seca pairava no ar, e eu, João Batista dos Santos, cavalgava devagar pela trilha que levava ao açude. 3 anos. 3 anos desde que Maria partiu, levando consigo a única coisa que ainda me fazia sentir vivo. Agora, eu era só mais um homem de 52 anos perdido nessa imensidão de cerrado em Cristalina, Goiás. As mãos calejadas seguravam as rédeas do cavalo baio, mas meu coração segurava algo muito mais pesado. A fazenda era grande, 400 alqueires de terra vermelha, gado espalhado pelos pastos, uma casa que um dia foi cheia de risos e que agora ecoava apenas meus passos solitários. Desde que enterrei minha esposa com essas mesmas mãos, não conseguia mais olhar para o futuro. Cada dia era igual ao anterior. Acordar antes do sol, cuidar dos animais, comer sem sentir gosto, dormir sem sonhar. O baio balançou a cabeça inquieto. Ele sentia algo que eu ainda não tinha percebido. Puxei as rédeas e parei. O silêncio era diferente. Não era o silêncio normal da mata. Era um silêncio de morte. Como se até os insetos tivessem medo de fazer barulho. Foi então que vi. Ali, pendurada no galho torto de um juazeiro, uma figura branca balançava no vento. Meu coração disparou. Por um momento pensei que eram os fantasmas que me assombravam todas as noites. Mas não, era real. Era uma pessoa. Era uma mulher, vestida de noiva. Desci do cavalo num movimento que não lembro de ter feito. Meus pés tocaram a terra seca e correram em direção àquela visão que parecia saída de um pesadelo. O vestido branco, agora sujo de lama e rasgado pelos espinhos, ondulava como uma bandeira de rendição. O véu ainda estava preso nos cabelos escuros e molhados de suor. Ela ainda estava viva. Os olhos dela se moviam desesperados, tentando me enxergar através do pano que cobria parte do rosto. As mãos amarradas atrás das costas, os pés descalços balançando no ar. Não conseguia gritar. Algo tampava sua boca. Calma, menina, falei, mais para mim mesmo do que para ela. Calma. Saquei o facão da cintura. A lâmina brilhou por um instante antes de cortar a corda com um golpe seco. O corpo dela caiu em meus braços, leve como um passarinho ferido. Senti o coração dela batendo contra meu peito, rápido e desesperado. Retirei o pano que cobria sua boca. Ela tossia, engasgava, tentava falar. Os olhos castanhos estavam arregalados de terror, mas também de alívio. Era jovem, devia ter uns 20 e poucos anos. Bonita, apesar do estado em que se encontrava. Quem foi que fez isso com você? Perguntei, ajudando-a a se sentar encostada no tronco do juazeiro. Ela me olhou como se não conseguisse acreditar que estava viva. As lágrimas desceram pelo rosto sujo, deixando rastros limpos na pele machucada. Quando finalmente conseguiu falar, a voz saiu rouca, quebrada. Foi ele, meu marido. Me trouxe aqui depois da cerimônia. Disse que eu não prestava, que envergonhava a família dele. Meu sangue gelou. Marido? Que tipo de homem faz isso com uma mulher no dia do próprio casamento? Como é seu nome? Perguntei, tirando o lenço do bolso para limpar o rosto dela. Clara. Ela sussurrou. Clara Mendes, quer dizer, era Mendes. Agora não sei mais o que eu sou. O vento balançou as folhas secas do juazeiro e por um momento o silêncio voltou a nos envolver. Olhei para aquela moça destroçada e vi algo que não sentia há muito tempo. A vontade de proteger alguém. Não por obrigação,
mas por algo mais profundo que não conseguia explicar. Você está segura agora, falei, e pela primeira vez em 3 anos senti que minhas palavras tinham peso. Ninguém vai machucá-la mais. Clara fechou os olhos e encostou a cabeça no tronco da árvore. Sua respiração começou a se acalmar, mas eu sabia que por dentro ela ainda estava despedaçada. Conhecia bem aquele sentimento. O céu escureceu mais um pouco. A chuva não tardaria a chegar, e eu tinha uma decisão a tomar. O que fazer com aquela moça que o destino tinha posto no meu caminho? Olhei para ela mais uma vez. Nos olhos de Clara, vi o mesmo vazio que eu carregava há 3 anos. 2 almas perdidas que se encontraram no meio do nada. Talvez fosse isso que Maria teria querido, que eu não morresse junto com ela. Vamos embora daqui, falei, oferecendo a mão. A chuva vai chegar e você precisa de cuidados. Clara abriu os olhos e me olhou com uma mistura de medo e esperança. Hesitou por um momento, depois estendeu a mão trêmula em direção à minha. Quando nossos dedos se tocaram, senti algo que não sentia há muito tempo. Senti que ainda estava vivo. A chuva começou a cair quando chegamos na varanda da casa. Grossas gotas de água batiam no telhado de barro, criando uma sinfonia que há muito tempo eu não ouvia de verdade. Clara tremia. Não sabia se era de frio ou de medo. Talvez os dois. Entre, falei, abrindo a porta de madeira que rangia nas dobradiças. Vou buscar umas roupas secas. Ela hesitou na soleira, olhando para dentro da casa como se fosse uma armadilha. Não a culpava. Depois do que tinha passado, qualquer homem devia parecer uma ameaça. Pode ficar na sala, disse acendendo o lampião a querosene. Tem um sofá ali. Não vou fazer nada que você não queira. Clara entrou devagar, os pés descalços deixando marcas molhadas no chão de cimento queimado. O vestido de noiva estava uma desgraça. Rasgado, sujo, mais parecendo uma mortalha do que uma roupa de festa. Ela se sentou na pontinha do sofá, as mãos cruzadas no colo, como se tentasse se fazer menor. Fui até o quarto buscar uma camisa minha e uma calça de Maria que ainda guardava no armário. 3 anos e eu não tinha conseguido doar as roupas dela. Talvez fosse hora. Aqui, falei, entregando as peças. O banheiro é ali no fim do corredor. Tem água quente. Clara pegou as roupas e me olhou nos olhos pela primeira vez desde que a encontrei. Havia algo naquele olhar que me desarranhou por dentro. Por que está me ajudando? Perguntou. A voz ainda saía rouca, machucada. Pensei na resposta. Podia falar sobre ser a coisa certa a fazer, sobre não poder deixar uma pessoa sofrendo, mas não era só isso. Porque eu sei como é estar perdido, respondi. E porque ninguém merece morrer sozinho. Ela abaixou os olhos e assentiu. Levantou-se e caminhou até o banheiro. Ouvi a porta se fechar, depois o barulho da água caindo no chuveiro. Só então percebi que estava segurando a respiração. Acendi o fogão a lenha e coloquei água para esquentar. Café forte era o que eu sabia fazer. Café e silêncio. Mas desta vez o silêncio não era só meu. Clara demorou quase 1 hora no banho. Quando saiu, parecia outra pessoa. O cabelo escuro e molhado caía pelos ombros e as roupas de Maria ficavam grandes nela, mas pelo menos estava limpa. Parecia mais nova, mais frágil. Melhor? Perguntei, servindo o café em 2 canecas de alumínio. Sim, ela respondeu aceitando a caneca. Obrigada. Ficamos em silêncio por um tempo, apenas ouvindo a chuva lá fora. Clara bebia o café aos poucos, as mãos tremendo levemente. Eu queria perguntar sobre o que tinha acontecido, mas não queria forçar nada. Foi ela quem quebrou o silêncio. Você é casado? Era, respondi. Minha esposa morreu há 3 anos. Câncer. Sinto muito. E você, quer contar o que aconteceu? Clara colocou a caneca na mesa e se encolheu no sofá. Por um momento, achei que não ia falar. Depois, como se uma represa tivesse se rompido, as palavras começaram a sair. Eu nem queria casar. Meu pai que arranjou tudo.
Disse que Antônio era um homem de posses, que ia cuidar bem de mim. Que eu já estava ficando velha para arranjar marido. 20 e poucos anos e já era velha. Que mundo era esse? Antônio Ferreira, ela continuou. Vocês conhecem ele? Tem uma fazenda grande perto de Lusiânia. O nome me era familiar. Já tinha ouvido falar. Não coisas boas. Homem violento que batia nos empregados, que tinha fama de não prestar. Já ouvi falar, falei. Continue. Ele me visitava na casa dos meus pais. Sempre com presentes. Sempre educado na frente do papai. Mas quando ficávamos sozinhos, Clara engoliu em seco. Ele me tocava de um jeito que eu não gostava. Dizia que eu tinha que me acostumar, que logo seria dele mesmo. Senti um aperto no peito. Conhecia homens assim. Achavam que podiam fazer o que quisessem só porque tinham dinheiro. No dia do casamento, eu tentei fugir. Saí de casa de madrugada, mas papai me encontrou. Disse que eu ia envergonhar a família, que já tinha dado a palavra. Me arrastou de volta. A voz dela foi ficando mais baixa, mais triste. A cerimônia foi rápida. Antônio estava bebendo desde cedo. Quando o padre perguntou se eu aceitava, eu fiquei muda, não conseguia falar. Ele respondeu por mim. Ela aceita, padre. Já conversamos sobre isso. Que tipo de homem faz isso? Que tipo de pai permite? Depois da cerimônia, ele me pegou pelo braço, com força. Disse que íamos para a casa dele, mas no caminho parou o carro numa estrada de terra. Começou a gritar que eu tinha envergonhado ele na frente de todo mundo, que eu não prestava nem para ser esposa. Clara parou de falar. As lágrimas desciam pelo rosto, mas ela não fazia barulho. Chorava em silêncio, como quem aprendeu a sofrer sem incomodar ninguém. Você não precisa continuar, falei. Preciso, ela respondeu. Preciso falar. Ele me bateu, disse que se eu não sabia me comportar como esposa, que pelo menos ia servir de exemplo para outras mulheres rebeldes. Me amarrou, me amordaçou, me levou para aquela árvore. Minha mão se fechou num punho involuntário. Se eu encontrasse esse Antônio Ferreira, ele disse que ia voltar amanhã para ver se eu tinha aprendido a lição, que se eu tivesse viva, talvez me levasse para casa. Se não... Clara não terminou a frase. O silêncio voltou a tomar conta da sala. Lá fora, a chuva continuava caindo, lavando a terra seca. Eu queria dizer alguma coisa, mas não sabia o quê. Palavras pareciam pequenas demais para tanto sofrimento. Você salvou minha vida, Clara disse finalmente. Eu já estava desistindo quando você chegou. Não, respondi. Você que se salvou, você que ficou viva até eu chegar. Ela me olhou com uma expressão que não consegui decifrar. O que vai acontecer comigo agora? Perguntou. Era uma pergunta que eu não tinha resposta. Legalmente, ela era casada com aquele monstro. Socialmente, era uma mulher perdida. Na mentalidade daquela época, de algumas pessoas, ela que tinha dado motivo para o que aconteceu. Não sei, falei, mas você está segura aqui, pelo tempo que precisar. E se ele vier atrás de mim? A pergunta ficou no ar como uma ameaça. Eu sabia que ela tinha razão para ter medo. Homens como Antônio Ferreira não desistiam fácil. Eles viam mulheres como propriedade. Se ele vier, falei, levantando-me para buscar a espingarda que ficava atrás da porta, vai ter que passar por cima de mim primeiro. Clara olhou para a arma, depois para mim. Pela primeira vez desde que a encontrei, vi algo parecido com esperança em seus olhos. Por que está fazendo isso por mim? Perguntou novamente. Desta vez, eu sabia a resposta. Porque Maria teria feito a mesma coisa. E porque todo mundo merece uma segunda chance. Lá fora, um trovão ribombou no céu. A tempestade estava só começando. Acordei com o barulho de cavalos. Ainda era madrugada. O galo nem tinha cantado. Pela janela do quarto, via silhuetas escuras se movendo no terreiro. 3 homens, talvez 4. Meu coração disparou. Sabia quem era antes mesmo de ver. Levantei devagar, pegando a espingarda que tinha deixado ao lado da cama.
Clara dormia no sofá da sala. Não quis aceitar o quarto. Disse que não queria dar trabalho. Agora eu agradecia por isso. Ficava mais fácil protegê-la. Clara, sussurrei, balançando ela levemente. Acorda, temos visita. Ela abriu os olhos na hora, alerta como um bicho do mato. 3 dias vivendo ali e ainda acordava assustada a qualquer barulho. É ele? Perguntou, a voz tremendo. Acho que sim. Vá para o quarto dos fundos. Tem uma porta que dá para o quintal. Se as coisas ficarem feias, você corre para o pasto e se esconde no capim. Clara assentiu e desapareceu no corredor. Ouvi a porta se fechar devagar. Bati na porta da frente. 3 pancadas fortes, autoritárias. João Batista, abre essa porta. A voz era grossa, embriagada. Antônio Ferreira, igual eu imaginava. Petulante, acostumado a dar ordens. Está cedo, Antônio, respondi sem abrir. Que você quer? Você sabe muito bem o que eu quero. Minha mulher está aí dentro. Não vejo mulher nenhuma aqui. Não me faz de idiota, João. Eu sei que você pegou ela. Meio mundo viu você carregando ela na garupa do seu cavalo. Merda. Alguém tinha nos visto no caminho de volta. Naquela região, notícia corria mais rápido que vento. Mesmo que tivesse, falei, uma mulher machucada tem direito à ajuda. Ainda mais uma que foi largada para morrer. Antônio riu, um riso amargo, perigoso. Largada para morrer. Eu só estava ensinando ela a se comportar. Mulher precisa saber quem manda. Mulher não é gado, Antônio. Abre essa porta, João. Não quero ter que arrombar. Olhei pela fresta da janela. Ele estava com mais 2 homens, capangas pelos jeitos, todos armados. Eu tinha uma espingarda de 2 canos. Não eram odes boas. Você vai ter que arrombar mesmo, falei, porque eu não vou entregar ela. Ela é minha mulher, minha propriedade. Ela é uma pessoa. E pessoas não são propriedade de ninguém. Houve um momento de silêncio. Depois, o barulho de passos se afastando. Por um instante, pensei que eles tinham desistido. Estava errado. O primeiro tiro acertou a madeira da porta. Farpas voaram pelo ar. O segundo veio logo depois, abrindo um buraco do tamanho de um punho. Última chance, João. Corri para a janela lateral e disparei os 2 canos da espingarda para o alto. Tiros de advertência. Queria assustar, não matar. Vão embora, gritei. Não quero machucar ninguém. Você que vai se machucar se não entregar minha mulher. Mais tiros, desta vez mirando as janelas. Vidros se quebrando, madeira lascando. Eu estava encurralado. Foi quando ouvi a voz de Clara. Para com isso! Meu sangue gelou. Ela tinha saído do quarto. Estava na varanda, ainda vestindo as roupas de Maria. Clara, não! Gritei. Volta lá para dentro! Não, ela respondeu, a voz firme. Não vou deixar você morrer por minha causa. Antônio baixou a arma. Sorriu. Era um sorriso de vitória, nojento. Aí está ela, minha mulherzinha desobediente. Eu não sou sua mulher, Clara falou. Nunca fui. Você é sim. Deus e a lei dizem que você é minha. E você vai voltar para casa agora. Não vou. O sorriso de Antônio sumiu. A voz ficou perigosa. Você vai sim, mesmo que eu tenha que te arrebentar na frente de todo mundo. Tenta, ela respondeu. Foi quando percebi o que ela estava fazendo. Clara não estava se entregando, estava comprando tempo, ou tentando proteger a mim. Você mudou, Antônio disse descendo do cavalo. Ficou atrevida, mas eu sei como tirar essa rebeldia de você. Ele deu um passo em direção à varanda. Eu recarreguei a espingarda e saí pela porta da frente. Não dá mais um passo, falei, apontando a arma para ele. Vai atirar em mim por causa de uma mulher que nem é sua? Vou. Mesmo sabendo que eu tenho mais homens? Mesmo sabendo que você vai morrer? Olhei para Clara. Ela estava tremendo, mas não de medo, de raiva. Nos olhos dela vi algo que não esperava ver. Coragem. Mesmo assim, respondi. Antônio cuspiu no chão e fez sinal para os capangas.
Eles começaram a se espalhar, tentando me cercar. Eu sabia que não tinha como vencer essa luta, mas também sabia que não podia entregar Clara. Foi quando ouvimos os cavalos. Vinham da estrada principal. Muitos cavalos. Antônio ouviu também e parou onde estava. Que diabo! Uma comitiva apareceu na porteira. 6 homens montados, todos armados. Na frente, um homem mais velho, de bigode grisalho e chapéu de couro. Antônio Ferreira! A voz ecoou no terreiro. Baixe essa arma! Coronel Sebastião! Antônio respondeu, a petulância sumindo da voz. Que o senhor está fazendo aqui? Vim resolver uma situação que você criou. Coronel Sebastião era o homem mais respeitado da região, dono de terras, mas justo. Quando ele falava, todo mundo escutava. Essa situação não é da sua conta, Antônio tentou. É, sim. Quando você deixa uma mulher amarrada numa árvore para morrer, vira conta de todo mundo. Quem foi que contou isso? Não importa quem contou. Importa que você fez. O coronel desceu do cavalo devagar. Os outros homens ficaram montados, mas com as mãos nas armas. Essa mulher aí, ele apontou para Clara, vai comigo. Vai prestar depoimento na delegacia de Lusiânia. Ela é minha esposa. Esposa não se tenta matar, Antônio. Isso tem nome, tentativa de homicídio. Eu não tentei matar ninguém. Não? Então você vai explicar isso para o delegado. Antônio olhou em volta. Os homens dele estavam nervosos. Brigar com o coronel Sebastião não era coisa que ninguém queria fazer. Isso não vai ficar assim, ele disse, subindo no cavalo. Vai sim, o coronel respondeu. E se você tentar fazer alguma coisa com essa moça ou com o João aqui, vai ter que se entender comigo. Antônio fez um gesto para os capangas. Eles montaram e se afastaram. Antes de ir embora, ele olhou para Clara. Você ainda é minha mulher e eu não esqueço. Pois esqueça, ela respondeu, porque eu nunca vou voltar para você. Quando eles sumiram na estrada, o coronel se aproximou. Moça, ele disse para Clara, você tem coragem. Mas coragem sozinha não basta. Você precisa de proteção legal. O que eu preciso fazer? Ela perguntou. Primeiro, vamos à delegacia. Depois vamos ver um advogado. E depois... Ele olhou para mim. Vamos ver se conseguimos anular esse casamento. Clara me olhou. Nos olhos dela vi algo que não estava lá antes. Esperança. É possível? Ela perguntou. Difícil, o coronel respondeu. Mas não impossível, principalmente se conseguirmos provar que houve coação. Houve, eu falei. Eu vi o estado em que ela estava. Então vamos lutar. Mas você precisa saber, ele olhou para Clara, que vai ser uma briga longa e perigosa. Não me importo, ela respondeu. Prefiro morrer lutando do que viver na mentira. O coronel sorriu. Era o primeiro sorriso verdadeiro que eu via naquela manhã. Então vamos à luta. Enquanto Clara se preparava para ir com o coronel, ela se aproximou de mim. Obrigada, ela disse, por tudo. Vai dar tudo certo, falei, sem saber se era verdade. Você acredita mesmo nisso? Olhei para ela. 3 dias antes, ela estava pendurada numa árvore esperando a morte. Agora, estava pronta para enfrentar o mundo inteiro. Acredito, respondi. Você é mais forte do que imagina. Ela sorriu. Foi o primeiro sorriso que vi em seu rosto. Você também, ela disse. Você também é mais forte do que imagina. Quando os cavalos sumiram na estrada, levando Clara para uma incerteza que poderia ser melhor ou pior, eu fiquei sozinho no terreiro. Mas desta vez, a solidão era diferente. Era uma solidão de quem tinha lembrado como se sentia proteger alguém. Era uma solidão de quem tinha lembrado como se sentia estar vivo. 15 dias se passaram sem notícias. 15 dias de acordar olhando para a estrada, esperando ver cavalos levantando poeira. 15 dias de café amargo e noites mal dormidas, imaginando o que estava acontecendo com Clara. A fazenda parecia maior sem ela. Estranho como 3 dias de companhia podiam fazer tanta diferença.
Eu tinha me acostumado com o barulho dela se movendo pela casa, com o cheiro do cabelo dela no travesseiro do sofá, com as conversas baixas que tínhamos antes de dormir. Agora só havia silêncio e preocupação. Estava tirando leite das vacas quando ouvi os cascos na estrada. Corri para fora do curral, esperando ver Clara voltando. Em vez disso, vi um menino magro montado num jumento. "Seu João!" ele gritou ainda distante. "Tenho um recado!" Era Pedrinho, o filho do seu Zé da Venda. Não devia ter mais de 12 anos, mas já corria a região inteira levando mensagens. "Que recado, menino?" "Do Coronel Sebastião. Ele mandou dizer que a moça está bem, mas que precisa do senhor lá na cidade. Hoje mesmo." O coração disparou. "Ela está bem? Tem certeza?" "Sim, senhor. Mas o coronel disse que é urgente, que o senhor tem que ir agora." Urgente. A palavra ecoou na minha cabeça enquanto eu selava o cavalo. Urgente podia significar muitas coisas, nenhuma delas boa. O caminho até Lusiânia nunca me pareceu tão longo. 2 horas de cavalgada sob o sol forte, imaginando 1000 possibilidades. Antônio tinha feito alguma coisa? Clara tinha desistido de lutar? Ou pior, algo tinha acontecido com ela. Quando cheguei na cidade, procurei direto a casa do coronel. Era uma construção grande na praça principal, com varandas de ferro e paredes caiadas. Pedrinho não tinha mentido. Era urgente mesmo. Havia 3 cavalos amarrados na frente e movimento de gente indo e vindo. "João!" O coronel me recebeu na porta. Chegou na hora certa. "Como está Clara?" "Ela está bem, forte, mais forte do que eu imaginava." Senti um alívio que quase me derrubou do cavalo. "Então, o que é tão urgente?" "Entre. Você precisa ver isso." Na sala, Clara estava sentada numa cadeira de madeira. Parecia diferente, mais magra, mas também mais determinada. Usava um vestido simples que alguém devia ter emprestado. Quando me viu, sorriu, mas foi um sorriso cansado. "João," ela se levantou. "Você veio." "Claro que vim. Como você está?" "Melhor. Muito melhor." "E o processo?" Foi o coronel quem respondeu. "Complicado. Muito complicado." Ele me levou para uma mesa onde havia papéis espalhados, documentos, atas, certidões. "O casamento foi registrado", ele explicou. "Legal perante a lei. Para anular, precisamos provar coação ou consumação forçada." "E não conseguimos provar?" "O problema não é provar a coação. Todo mundo viu o estado em que Clara chegou. O problema é outro." Clara se aproximou. Havia algo diferente em seus olhos, uma tristeza que não estava lá antes. "Conte para ele", o coronel disse. "Eu estou grávida, João." As palavras me acertaram como um soco. "Grávida? Como? Mas vocês nem chegaram a..." "Não", Clara interrompeu. "Não foi dele." O mundo parou. Clara grávida, mas não de Antônio. Isso significava... "É de outro homem", ela continuou, a voz baixa. "De antes do casamento." "De quem?" Clara olhou para o chão. Quando falou, a voz era quase um sussurro. "Do filho do fazendeiro vizinho ao meu pai, Roberto. Nós nos encontrávamos escondido há quase 1 ano." A história começou a se desenrolar. Clara e Roberto eram apaixonados, mas ele era filho de um pequeno fazendeiro sem posses. Quando o pai de Clara descobriu, proibiu o namoro e arranjou o casamento com Antônio às pressas. "Eu não sabia que estava grávida quando casei", ela explicou. "Só descobri aqui na cidade quando passei mal na casa de uma senhora que me acolheu." "E Roberto?" perguntei. "Onde ele está?" "Foi embora. Quando soube do meu casamento, partiu para São Paulo. Disse que não aguentava me ver com outro." O coronel pigarreou. "Isso muda tudo, João. Se Clara está grávida de outro homem, tecnicamente ela cometeu adultério." "Adultério? Mas ela nem chegou a viver com Antônio." "A lei não vê assim. Aos olhos da lei, ela era casada quando engravidou." Senti uma raiva surda subindo pelo peito.
Que lei era essa que protegia um monstro como Antônio e condenava uma moça como Clara? E qual é a consequência disso? Se Antônio descobrir, e ele vai descobrir, pode acusar Clara de adultério. Isso não só impede a anulação, como pode resultar em cadeia para ela. Cadeia? Mulher casada que comete adultério pode pegar até 2 anos de prisão. Clara se sentou pesadamente. Parecia ter envelhecido 10 anos em 2 semanas. Eu não sabia, ela disse. Quando me encontrei com Roberto, eu era solteira, livre. Ninguém me disse que eu ia ter que pagar por amar alguém. E não vai pagar, falei, surpreendendo a mim mesmo com a firmeza da voz. João, o coronel começou. Não, eu interrompi, ela não vai pagar, tem que ter um jeito. Tem, Clara disse olhando para mim, tem um jeito sim. Qual? Eu posso fugir, sumir, ir para bem longe daqui. E viver como? Com que dinheiro? Eu me viro, trabalho, lavo roupa, cuido de casa. Qualquer coisa é melhor do que isso. O coronel balançou a cabeça. Clara, você não entende. Se fugir, vira fugitiva. Antônio pode colocar a polícia atrás de você. E grávida, sozinha. É muito perigoso. Então o que vocês querem que eu faça? Que eu me entregue para ele? Que eu deixe ele criar um filho que não é dele? O silêncio caiu sobre a sala como uma pedra. Lá fora, ouvia-se o barulho da vida normal. Cavalos passando, gente conversando, crianças brincando. Mas ali dentro estávamos presos numa situação que parecia não ter saída. Foi quando a ideia me veio. Simples, óbvia e ao mesmo tempo absurda. Tem outro jeito, falei. Qual? Clara perguntou. Você casa comigo. O silêncio agora era completo. Clara me olhava como se eu tivesse enlouquecido. O coronel franziu a testa. João, ele começou. Escuta, eu continuei. Se Clara está grávida e precisa de proteção, e se a lei só reconhece mulher casada, então ela precisa estar casada com alguém que a proteja de verdade. Mas ela já é casada, o coronel lembrou, com um homem que tentou matá-la. Isso não conta. Tem que ter algum jeito de anular esse casamento baseado em tentativa de homicídio. Mesmo que conseguíssemos anular, o coronel disse, você entende o que está propondo? Casar com uma mulher grávida de outro homem? Criar um filho que não é seu? Olhei para Clara. Ela estava me observando com uma expressão que não consegui decifrar. Entendo, respondi. E mesmo assim quero fazer isso. Por quê? Ela perguntou, a voz quase inaudível. Era uma boa pergunta. Por que um homem de 52 anos, viúvo há 3 anos, quereria casar com uma moça de 20 e poucos anos grávida de outro? Porque você merece ser feliz, respondi. Porque toda criança merece ter um pai. E porque... Hesitei, mas continuei. Porque Maria sempre quis ter filhos e nunca conseguimos. Talvez seja isso que ela teria querido. Clara começou a chorar. Não o choro silencioso que eu já tinha visto. Era um choro de alívio, de gratidão, de algo que parecia esperança. Você faria isso mesmo? Ela perguntou. Faria, se você quiser. Mas você mal me conhece e eu a você. Conheço o suficiente, conheço sua coragem, conheço sua bondade, conheço que você é uma pessoa boa que merece uma chance. O coronel pigarreou. É uma ideia interessante, João, mas tem um problema. Enquanto Clara estiver oficialmente casada com Antônio, não pode casar com você. Então vamos resolver isso. Como? Primeiro precisamos provar que o casamento com Antônio foi inválido desde o início. Coação, tentativa de homicídio, abandono conjugal. Se conseguirmos isso, o casamento é anulado. E depois? Depois vocês podem se casar. E aí, legalmente, a criança será sua, João. Filho de pai casado, mesmo que não seja biológico. Clara se levantou e veio até mim. Pegou minhas mãos com as dela. Estavam tremendo. Você tem certeza? Ela perguntou. Certeza mesmo? Porque se você mudar de ideia depois... Não vou mudar de ideia. Como você pode ter tanta certeza? Olhei nos olhos dela.
Olhos que tinham visto tanta dor, mas que ainda conseguiam ter esperança. Porque há 3 anos eu estava morto, falei, e você me trouxe de volta à vida. Se isso não é um sinal, eu não sei o que é. Clara sorriu. Pela primeira vez desde que a conheci, foi um sorriso completo, genuíno. Então vamos lutar, ela disse, juntos. A notícia se espalhou pela região como fogo em capim seco. João Batista dos Santos ia casar com a mulher de Antônio Ferreira, a mulher grávida que não era do marido. Os comentários vinham de todos os lados. Uns dizendo que eu era louco, outros que era santo. Eu não me importava com nenhum dos dois. Antônio, porém, se importava. A primeira ameaça chegou numa quinta-feira. Um papel pregado na porteira da fazenda. Desiste dessa loucura ou vai se arrepender. Queimei o papel e segui em frente. A segunda veio no sábado. Alguém envenenou 3 cabeças do meu gado. A terceira, na segunda, cortaram a cerca do pasto e deixaram o gado fugir. Antônio estava perdendo a cabeça. E homem desesperado é perigoso. Clara ficava na cidade, na casa de Dona Eulália, uma viúva amiga do coronel que se ofereceu para cuidar dela. Eu ia visitá-la todos os dias depois do trabalho. Víamos ela crescer, não só a barriga, mas a pessoa inteira. A cada dia parecia mais forte, mais decidida. Como foi na delegacia hoje? Perguntei numa dessas visitas. Bem, ela respondeu, acariciando a barriga que já começava a aparecer. O delegado disse que as provas contra Antônio são sólidas. Tentativa de homicídio, maus tratos, abandono. O processo de anulação deve sair em algumas semanas. E ele não vai contestar? Vai, já disse que vai, mas o coronel acha que não tem como ele ganhar. Dona Eulália trouxe café e biscoitos. Era uma senhora de uns 60 anos, cabelos brancos presos num coque, que tratava Clara como filha. Esse Antônio não descansa, ela disse, servindo as xícaras. Ontem mesmo estava na praça fazendo discursos sobre honra e moral, dizendo que você, João, estava destruindo a ordem natural das coisas. E o que o povo falou? Metade concorda com ele, metade concorda com vocês. A cidade está dividida. Clara suspirou. Às vezes penso se não seria melhor eu ir embora mesmo. Ir para bem longe e começar do zero. Não, falei firme. Não vamos fugir, vamos enfrentar isso direito. Mas se o Antônio conseguir revirar o processo, não vai conseguir. A verdade é a verdade. Era uma quinta-feira à noite quando tudo desandou. Eu estava na varanda da casa limpando a espingarda, quando ouvi o barulho de cavalos vindo em disparada. Muitos cavalos. Pelo som, eram pelo menos 6 homens. Antônio tinha vindo com reforços. João Batista, a voz ecoou no escuro. Saia daí, vamos conversar como homens. Peguei a espingarda e fui para a porta. Pela fresta, vi as silhuetas na escuridão. Antônio estava no meio, mas desta vez tinha trazido quase uma pequena tropa. Estou aqui, Antônio. Que você quer? Quero que você pare com essa palhaçada. Minha mulher não vai casar com você. Sua mulher? Que mulher? A que você tentou enforcar numa árvore? Ela me traiu, me desonrou, e você está ajudando ela a me desonrar mais ainda. A única desonra aqui é sua, Antônio. Que tipo de homem tenta matar a própria esposa? Tipo de homem que sabe como disciplinar mulher desobediente. Senti a raiva subir. Cada palavra que saía da boca daquele animal me dava mais vontade de apertar o gatilho. Ela não é sua propriedade. É sim. Casou comigo na igreja, perante Deus e os homens. Deus não abençoa casamento forçado. Quem é você para falar de Deus? Você que vai casar com mulher grávida de outro? A conversa estava indo longe demais. Eu sabia que Antônio não tinha vindo só para falar. Tinha vindo para resolver as coisas do jeito dele. Última chance, João! Ele gritou. Desiste dessa loucura ou vamos resolver isso aqui e agora? Não tem nada para resolver, Antônio. Vá embora. Muito bem, você escolheu. O primeiro tiro veio de lado.
de onde eu não esperava. A bala acertou a parede a poucos centímetros da minha cabeça. Joguei-me no chão e rastejei para dentro de casa. Eles tinham me cercado. Disparei os 2 canos da espingarda pelas janelas laterais, mais para assustar do que para acertar. Gritos, cavalos relinchando. Depois, silêncio. Incendeiem tudo! Ouvi Antônio gritar. Se ele não sai, vai morrer queimado. Meu sangue gelou. Incendiar a casa era coisa de louco. Mas Antônio tinha passado de louco há muito tempo. O cheiro de fumaça chegou primeiro. Depois, o brilho alaranjado nas janelas. Eles tinham ateado fogo na varanda dos fundos. Com o vento, o fogo se espalharia rápido. Eu estava encurralado. Se saísse, eles me matariam. Se ficasse, morreria queimado. Foi quando ouvi os tiros vindos da estrada. Não eram tiros para cima ou para assustar. Eram tiros de guerra. E vinham de muitas armas. Antônio Ferreira. Uma voz forte ecoou na noite. Solte as armas! Vocês estão cercados! Era o coronel Sebastião. E pelos tiros tinha trazido metade da região com ele. O tiroteio durou poucos minutos. Antônio e seus homens não tinham chance contra uma força organizada. Ouvi gritos, cavalos fugindo, gente se rendendo. Quando o coronel bateu na porta, eu ainda estava com a espingarda na mão, tremendo de raiva e susto. João, está bem? Abri a porta. A varanda dos fundos estava pegando fogo, mas era controlável. O importante é que tinha acabado. Como vocês souberam? Dona Eulália, ela viu o Antônio juntando homens na cidade e mandou me avisar. Eu trouxe o delegado e mais alguns homens de confiança. Lá fora, Antônio estava no chão, com as mãos amarradas nas costas. Quando me viu, cuspiu. Isso não acabou, João. Mesmo que vocês me prendam, isso não acabou. Acabou sim, o delegado disse. Você vai responder por tentativa de homicídio, ameaça, incêndio, formação de quadrilha. Vai ficar um bom tempo na cadeia. E minha mulher? Ela vai continuar sendo minha mulher? Não, o coronel disse, tirando um papel do bolso. A anulação saiu hoje. Clara não é mais sua mulher. Nunca mais vai ser. Vi o rosto de Antônio se desfazer. Era como se o mundo dele tivesse desmoronado. E talvez tivesse mesmo. Impossível. Possível e feito. Tentativa de homicídio é motivo mais do que suficiente para anular um casamento. Quando levaram Antônio e os capangas, ficamos eu e o coronel apagando o que restava do incêndio. Não tinha sido grande coisa, mais fumaça que fogo de verdade. Agora vocês podem se casar, ele disse, jogando o último balde d'água nas brasas. Quando? Quando quiserem. Clara está livre. Livre. A palavra ecoou na minha cabeça. Clara estava livre. Livre para escolher o próprio destino. Livre para ser feliz. Coronel, falei. Obrigado por tudo. Não me agradeça. Agradeça a Dona Eulália. Se não fosse ela, vou agradecer. Mas você também merece. Você salvou nossas vidas. Vocês salvaram as próprias vidas. Eu só ajudei. Na manhã seguinte, cavalgando para a cidade para ver Clara, senti algo que não sentia há muito tempo. Não era só alívio por ter sobrevivido, era algo maior. Era a sensação de que o futuro podia ser bom. Clara me recebeu no portão da casa de Dona Eulália. Estava radiante, apesar dos olhos inchados de choro. Choro de alívio. Acabou, ela disse, se jogando nos meus braços. Realmente acabou. Acabou, confirmei. Agora podemos começar. Começar o quê? Nossa vida. Juntos. Ela se afastou um pouco e me olhou nos olhos. Você tem certeza de que é isso que quer? Uma mulher com bagagem, grávida de outro homem? Tenho certeza de que quero você. E quero a criança, nossa criança. Nossa criança, ela repetiu sorrindo. Gosto de como isso soa. Então vamos nos casar? Vamos. Quando? Agora, ela disse rindo. Hoje, não quero esperar nem mais um dia. E foi isso que fizemos. Naquela mesma tarde, na pequena igreja de Lusiânia, Clara e eu nos casamos. Não teve festa,
Não teve convidados além do coronel e Dona Eulália. Não teve vestido branco nem flores. Teve apenas 2 pessoas que decidiram construir algo novo a partir das ruínas do que tinham perdido. Quando o padre disse, "Pode beijar a noiva", eu beijei Clara pela primeira vez. Foi um beijo suave, respeitoso, cheio de promessas. E pela primeira vez em 3 anos, senti que Maria teria ficado feliz com minhas escolhas. Saímos da igreja de mãos dadas, Clara e eu, para enfrentar o que viesse pela frente, juntos. 6 meses depois, numa madrugada de setembro, em que o cerrado ainda dormia sob o sereno gelado, Clara me acordou com um sussurro urgente. "João, chegou a hora." As contrações tinham começado na noite anterior, fracas e espaçadas. Agora vinham forte, uma atrás da outra. Era hora de nossa filha nascer. Sim, nossa filha. Clara tinha decidido que o bebê seria uma menina e ia se chamar Maria, em homenagem à minha primeira esposa. Ela nos juntou, Clara tinha dito. É justo que a criança leve o nome dela. Eu não tinha conseguido argumentar, não contra a lógica do coração. A parteira chegou ao amanhecer. Dona Conceição, uma mulher experiente que já tinha trazido metade das crianças da região ao mundo. Ela examinou Clara e assentiu com aprovação. Primeira vez dela, mas está tudo nos conformes. O bebê está bem posicionado. Vai ser um parto bom. Mesmo assim, o medo me apertava o peito. Mulher morrendo no parto era coisa comum. E eu não podia perder Clara. Não agora. Não depois de tudo que passamos. Vai dar tudo certo, Clara disse, segurando minha mão entre uma contração e outra. Eu sinto que vai. Como você pode ter tanta certeza? Porque essa menina quer viver. Sinto ela lutando aí dentro. E filha minha não desiste fácil. As horas se arrastaram. O sol subiu no céu, esquentou o dia. Começou a descer. Clara suava, gemia, apertava minha mão com uma força que eu não sabia que ela tinha. Eu me sentia inútil, vendo ela sofrer sem poder fazer nada para ajudar. Primeira vez sempre demora, Dona Conceição dizia. É normal. Normal para quem? Porque para mim cada gemido de dor era como uma facada no peito. Foi no começo da tarde que as coisas se complicaram. A criança virou, Dona Conceição disse, a voz preocupada. Não está mais de cabeça para baixo. O que isso significa? Perguntei. Significa que vai ser difícil, muito difícil. Clara estava exausta. Já fazia mais de 12 horas que o trabalho de parto tinha começado e ela mal conseguia manter os olhos abertos. Preciso tentar virar a criança, Dona Conceição explicou, mas vai doer muito. Faz o que tem que fazer, Clara sussurrou. Salva minha filha. O que veio depois foi o pior momento da minha vida. Pior que enterrar Maria. Pior que encontrar Clara pendurada na árvore. Clara gritou de uma dor que parecia vir do fundo da alma, enquanto Dona Conceição tentava, com as mãos, reposicionar o bebê dentro da barriga. Para! Eu gritei. Está machucando ela. Se eu parar, Dona Conceição respondeu, as mãos sujas de sangue, ela e a criança morrem. Clara apertou minha mão com a pouca força que ainda tinha. Deixa ela fazer, sussurrou. Por favor. Fechei os olhos e rezei. Rezei para todos os santos que conhecia, para Maria, para Deus, para quem quisesse escutar. Pedi que salvasse Clara e a criança. Prometi tudo o que podia prometer. Consegui! Dona Conceição gritou de repente. A criança virou! Agora sim podemos terminar isso! As últimas contrações vieram com uma força que parecia impossível. Clara reuniu as últimas reservas de energia e empurrou como se a vida dependesse disso. E dependia mesmo. Está saindo! Dona Conceição anunciou. Vejo a cabeça. Mais uma contração. Clara gritou uma última vez, um grito que misturava dor e alívio e algo que parecia vitória. E então, silêncio. Um silêncio que durou uma eternidade e 3 segundos. Depois, o choro mais bonito que já ouvi na vida.
forte, irritado, cheio de vida. É uma menina, Dona Conceição anunciou, levantando um pequeno ser todo vermelho e molhado. Saudável e perfeita. Clara desabou no travesseiro, exausta, mas sorrindo. Lágrimas desciam pelo rosto suado. Nossa Maria, ela sussurrou. Nossa pequena Maria. Dona Conceição limpou a criança, cortou o cordão, a embrulhou numa manta que Clara tinha bordado durante os meses de espera. Depois, colocou o bebê nos braços da mãe. Foi quando vi. Pela primeira vez, vi minha filha. Não importava que ela não fosse minha por sangue. No momento em que aqueles olhinhos se abriram e me olharam, ela se tornou minha de um jeito que ia além de qualquer biologia. Ela era minha filha, nossa filha. Quer segurar? Clara perguntou. Estendi os braços trêmulos. Dona Conceição colocou a pequena Maria em minhas mãos. Era tão leve, tão frágil, mas ao mesmo tempo perfeita. Contei os dedinhos das mãos, dos pés, olhei os olhos escuros que me olhavam com uma curiosidade antiga. Oi, pequena, sussurrei. Eu sou seu pai. As palavras saíram naturais, como se sempre tivesse sido verdade. E era verdade. Não por sangue, mas por escolha. Por amor. Clara adormeceu pouco depois, exausta pelo parto. Fiquei acordado a noite inteira, segurando Maria, olhando ela dormir, tentando processar tudo que havia mudado. Há 1 ano, eu era um homem morto-vivo, arrastando os dias numa fazenda vazia. Agora era pai, marido, tinha uma família nova construída sobre as ruínas da antiga. Nas semanas que se seguiram, aprendi coisas que nunca imaginei que precisaria saber. Como trocar fraldas, como fazer a criança parar de chorar. Como não dormir por dias seguidos e ainda assim se sentir o homem mais feliz do mundo. Clara se recuperou rápido. Era forte, mais forte do que qualquer um imaginava. Em pouco tempo estava de pé, cuidando da casa, da criança, de mim. Mas era diferente agora. Tinha uma serenidade que não estava lá antes, como se tivesse encontrado seu lugar no mundo. Você está feliz? Perguntei numa tarde, enquanto ela amamentava Maria na varanda. Mais feliz do que achei que fosse possível, ela respondeu. E você? Olhei em volta. A fazenda, que antes parecia um cemitério, agora pulsava com vida. Roupinhas de bebê secando no varal, brinquedos espalhados pela varanda, o som de Clara cantando baixinho para a filha. Sim, respondi, muito feliz. Às vezes parece um sonho, ela disse. Há poucos meses eu estava pendurada numa árvore, esperando morrer. Agora tenho uma filha, um marido, uma casa, uma vida. Não é sonho, é real. Eu sei, mas é tão bom que parece impossível. Maria abriu os olhos e olhou para mim. 6 semanas de vida e já parecia reconhecer meu rosto. Estendeu a mãozinha na minha direção. Ela quer o pai, Clara disse sorrindo. Peguei Maria no colo. Ela se aconchegou contra meu peito, pequenininha e quentinha. Naquele momento senti algo que não conseguia explicar. Era maior que felicidade, era maior que amor, era completude. Clara, falei, preciso te contar uma coisa. O quê? Maria veio me visitar. Clara me olhou confusa. Como assim? Minha primeira esposa. Sonhei com ela na noite que você deu à luz. Ela estava sorrindo, disse que estava orgulhosa de mim, que era isso que ela queria, que eu fosse feliz de novo. Clara segurou minha mão livre. Ela estava certa. Você merece ser feliz. Nós merecemos, corrigi. Todos nós. O sol estava se pondo atrás das montanhas, pintando o céu de laranja e rosa. Maria dormia em meus braços. Clara encostou a cabeça no meu ombro. O que você vê quando olha para o futuro? Ela perguntou. Vejo nossa filha crescendo. Vejo ela correndo por esses pastos, brincando com as crianças da região. Vejo você ensinando ela a bordar, a cozinhar, a ser uma mulher forte como a mãe. Vejo nós 2 velhinhos sentados nesta mesma varanda, vendo nossos netos brincar.
E Roberto? Ela perguntou baixinho. Às vezes você pensa nele? Era uma pergunta justa. Roberto era o pai biológico de Maria. Um dia ela ia querer saber sobre ele. Penso, respondi. E quando ela crescer e perguntar, vamos contar a verdade. Que o pai biológico dela era um bom homem que amava você, mas que não podia ficar. E que o pai que a criou, que esteve lá desde o primeiro dia, sou eu. E se ela quiser conhecê-lo, aí a ajudamos a encontrar. Criança tem direito de conhecer suas origens. Clara assentiu. Obrigada, ela disse, por ser assim, por ser um homem bom. Obrigado você, por me salvar. Eu que te salvei? João, você que me salvou. Me tirou daquela árvore, me deu abrigo, casou comigo. Não, interrompi. Você me salvou da morte em vida. Me trouxe de volta ao mundo dos vivos. Maria se mexeu nos meus braços e abriu os olhinhos. Olhou para mim, depois para Clara, depois de volta para mim, como se estivesse confirmando que estávamos todos ali juntos. Sabe o que é mais incrível? Clara disse. O quê? Que tudo começou no pior momento das nossas vidas. Eu ia morrer naquela árvore. Você estava morto por dentro há 3 anos e foi justamente quando tudo parecia perdido que nos encontramos. Talvez seja assim que funciona, falei. Talvez a gente precise se quebrar completamente para poder se refazer de um jeito melhor. Você acredita em destino? Olhei para Maria, depois para Clara, depois para o sol se pondo sobre nossa terra. Agora acredito. A noite caiu suave sobre a fazenda. Entramos para dentro, preparamos o jantar, deitamos Maria no berço que eu tinha feito com minhas próprias mãos. Clara e eu nos deitamos na nossa cama. Nossa cama, não mais a cama de um viúvo solitário. Antes de dormir, saí para a varanda mais uma vez. Olhei para as estrelas que começavam a aparecer no céu, sem nuvens. Lá em algum lugar, Maria, minha primeira esposa, estava descansando em paz. Tinha cumprido sua missão, me ensinar que era possível amar de novo. Obrigado, sussurrei para as estrelas, por tudo. Uma brisa suave balançou as folhas do ipê no quintal. Por um momento pareceu uma resposta. Voltei para dentro, onde Clara amamentava Maria mais uma vez antes de ela dormir a noite toda. Sentei ao lado delas, minha nova família, minha nova vida. Há 1 ano, eu era um homem perdido numa terra vazia. Hoje, era um homem completo numa terra cheia de vida. Às vezes, os milagres acontecem devagar. Às vezes, eles vêm disfarçados de tragédia. Às vezes, eles chegam quando a gente menos espera, no formato de uma moça pendurada numa árvore e um bebê que nasce com vontade de viver. E às vezes, quando a gente menos merece, eles nos dão uma segunda chance de ser feliz. Clara adormeceu com Maria no colo. Peguei nossa filha e a deitei no berço. Cobri Clara com o lençol e deitei ao lado dela. Pela primeira vez em 3 anos, adormeci em paz. Lá fora, a terra vermelha de Goiás descansava sob as estrelas. A mesma terra que um dia me pareceu um deserto agora era o chão de um lar cheio de amor. E eu sabia que Maria, nossa pequena Maria, ia crescer nessa terra sabendo que tinha sido desejada, protegida e amada desde antes de nascer. Porque às vezes é isso que basta, alguém que escolhe te amar mesmo quando você não é perfeito, mesmo quando você vem com bagagem, mesmo quando sua história é complicada. Às vezes isso é tudo o que precisa para transformar uma vida, para transformar 2 vidas, para criar uma família onde antes só havia solidão. Fim. No coração do sertão, onde a vida é dura e as esperanças são poucas, às vezes o destino coloca 2 almas perdidas no mesmo caminho. E quando isso acontece, quando 2 pessoas escolhem construir algo novo sobre as ruínas do que perderam, nasce algo maior que qualquer um dos 2 poderia imaginar sozinho. Nasce uma família. Nasce um amor que não precisa ser perfeito para ser verdadeiro.
E nasce a prova de que, mesmo nos momentos mais escuros, sempre há uma luz esperando para nos guiar de volta para casa. Juntos, eu confirmei. O coronel bateu palmas. Muito bem, então vamos trabalhar. Temos uma guerra para vencer. Lá fora, o sol começava a se pôr. Mas pela primeira vez em muito tempo, eu não via o fim do dia como mais uma derrota. Via como o começo de algo novo.